Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre duas formas de desenvolvimento. Uma seria o desenvolvimento horizontal, né? Que seria basicamente você expandir seus horizontes, então aprender coisas novas, aprender coisas diferentes, tá? E o desenvolvimento vertical, que seria você se aprofundar em algo que você já conhece ou na área que você já atua, né? E eu acho que os dois têm vantagens e desvantagens, e existem alguns enganos, auto-enganos às vezes dentro desse desenvolvimento. Eu sou Lincoln Watmaran e esse é o canal Já Pensou, canal sobre terapias e reflexões. Bom, como eu disse, né, parte desse desenvolvimento horizontal ou vertical, eu já expliquei o que significa. Eu vou dar alguns exemplos dentro da minha área de atuação, né? Então, eu como terapeuta, se eu falar como massoterapeuta, já tem bastante exemplo. Se eu quiser expandir, quiser falar sobre outras terapias, então é mais ainda, né? Isso vai se expandindo de maneira mais é, absurda, né? Então, eu posso pensar só como massoterapeuta, mas eu posso pensar como terapeuta, eu posso expandir para psicoterapia, posso expandir para terapias energéticas, né? Então, tem muitas áreas para as quais eu poderia expandir e isso me ajudaria a me tornar um profissional melhor. No caso, eu vou falar mais da massoterapia, né? Então, desenvolvimento horizontal seria, às vezes, aprender outros tipos de massagem, né? Então, posso começar com shiatsu, de repente, aprender um pouco de quiropraxia, aprender um pouco de tuiná ou de massagem clássica, né? E cada tipo de massagem vai me acrescentando um pouco de bagagem. Às vezes eu tenho uma dificuldade, né, para resolver, eu não estou conseguindo resolver algum tipo de problema, e algum outro tipo de massagem vai me oferecer uma solução mais prática, mais eficiente para aquele tipo de questão. Então, essa é uma forma de você resolver problemas, né, de você conseguir se desenvolver, que é interessante. Sim, porque cada massagem ela tem um foco principal, né? Então, a má tem um foco principalmente de soltura muscular. Então, ele é mais eficiente quando a pessoa está com tensão muscular. Agora, já a quiropraxia, ela é para ajustes ósseos, né? Então, se a pessoa está com um desajuste, a quiropraxia vai ser mais eficiente. Então, você conhecer outros tipos de massagem, eles ajudam você a conseguir resolver os problemas de maneira mais eficiente. Agora, também você pode ter um desenvolvimento vertical, né? Que seria o quê? De repente, eu aprendi shiatsu. Todas as massagens, eu acredito que em alguma medida trabalham o corpo como um todo, né? Então, por mais que a massagem tenha um foco principal, às vezes você desenvolvendo, se focando em um tipo de massagem e se aprofundando, tentando ver cada ponto, o que que faz, entender como que cada ponto influencia o outro, né? Sabendo bem a teoria de cada um dos tipos de massagem, do tipo de massagem que você está se aprofundando e vendo as correlações e se esforçando, né? Tentando com mais afinco resolver aquele problema sem recorrer a outro tipo de massagem, às vezes você encontra uma solução muito boa dentro daquele estilo que você escolheu. Então, não obrigatoriamente você precisa recorrer a outro tipo de massagem. Você pode se tornar um especialista e, com isso, uma boa parte dos problemas às vezes você vai conseguir resolver. Então, assim, algumas pessoas que eu conheci, elas dizem que um tipo de massagem lá que ela trabalha resolve uma boa parte dos problemas, ou todos os problemas, né? É lógico que é meio complicado falar às vezes que vai resolver todos os problemas, já que isso eu não acho que
Mesmo sabendo todos os tipos de massagem, você não vai conseguir, né? Ou nem só de massagem, né? De terapias ou de uma boa parte do conhecimento humano. Talvez você não consiga resolver todos os problemas da humanidade. Mas, né? É lógico que você vai conseguir resolver muita coisa, você vai conseguir se desenvolver bastante. Agora, isso não se aplica só ao trabalho, não se aplica só à área de massagem, lógico, né? Eu acho que mesmo na área de relacionamentos, você pode pensar dessa maneira também, né? Você pode sair com muitas pessoas para conhecer ou para tentar encontrar alguém que combine com você, para tentar resolver algumas questões que você tem nos relacionamentos. Então você pode aprender saindo com várias pessoas, ou você pode aprender ficando um bom tempo com uma pessoa e se aprofundando na relação. Só que é lógico, são experiências bem diferentes e às vezes a pessoa que saiu com um monte de gente e nunca teve um relacionamento mais profundo, é, pode não ter aprendido algumas coisas que a pessoa que teve um relacionamento mais profundo conseguiu entender, conseguiu aprender. Então, às vezes, o contrário também é verdade. A pessoa que só se aprofundou, mas sempre só teve um parceiro, às vezes ele tem alguns preconceitos, alguns conceitos de como que funciona um relacionamento, que se fosse com uma pessoa diferente, não daria nada certo. Então, às vezes é importante saber um pouquinho, né? Variar um pouco entre esse movimento horizontal e o movimento vertical, até para você conseguir ter uma visão mais ampla, né? Conseguir ter um pouco mais de é, clareza, né? Das coisas que você está aprendendo, quanto que elas são reais, assim, né? Na aplicação. E existem alguns auto-enganos também, né? Então tem gente que saiu com muitas pessoas, mas saiu com muitas pessoas parecidas. Então a experiência dela não é tão grande em conhecer pessoas de um modo geral. Ela consegue se relacionar, ou ela entende um pouco melhor um tipo específico de pessoas. Por quê? Porque existe um critério de escolha, né, dela. E ela, se ela escolheu sempre da mesma maneira, às vezes ela não vai aprender muitas coisas diferentes. Então não há uma expansão tão grande em termos horizontais também, apesar dela sair com bastante gente. Da mesma maneira, se a pessoa sai com uma pessoa só por muito tempo, às vezes ela, mesmo tendo muito tempo, ela não se aprofunda na relação, ela não cria mais confiança, ela não cria mais intimidade. Então, o vínculo às vezes continua muito superficial. Então, ela também não tem um conhecimento profundo de um relacionamento, apesar de ter bastante tempo, né? Então, existem alguns enganos, assim, que às vezes a gente considera, ou a gente tem um preconceito que fala, a pessoa namorou bastante tempo, então ela deve saber bastante sobre relacionamento, ou como manter, ou como ter intimidade, ou a pessoa saiu com muitas pessoas, então ela deve saber bem como conquistar, como manter o cara, ou como fazer as coisas, né, de um relacionamento, né? Ela tem experiência em relacionamentos, mas às vezes ela não tem tanta experiência, às vezes de conseguir sustentar um relacionamento, ou ela não é que ela entenda tão bem o outro, por isso que às vezes o relacionamento não se sustenta, não fica, né, não continua. Então é importante às vezes observar o que que a gente toma como um conceito assim, como uma verdade, né, sobre aquela pessoa, observando de fora, sem saber nada sobre o contexto de como que essas coisas funcionam, né? Bom, essa era a minha reflexão de hoje. Espero que tenha sido útil e eu vou ficando por aqui. Boa reflexão a todos e até mais.